obrigado pela vossa presença. Em nome da Biblioteca Pública da Horta, quero agradecer à Escola Secundária Manuel da Riaga ter disponibilizado o conferencista, o nosso amigo Dr. Vítor Ruidores. Esta conferência decorre no âmbito do protocolo que a Biblioteca tem com a escola e, nesse sentido, eu passo a palavra à doutora Catarina, que vai mais... Eu vou dizer exatamente a mesma coisa, mas na versão contrária. A escola agradece, portanto, na minha pessoa, que sou a coordenadora da biblioteca, mas que também cá está o presidente e estão vários representantes da escola, portanto a gente fica contente. Esta parceria, que tem sido sempre muito boa, portanto nós dependemos bastante da boa vontade em alguns aspectos da biblioteca, cedemos o conferencista, mas de resto, agradecer ao conferencista que se disponibilizou também. Ainda temos mais duas ciclo de conferências, são todas dedicadas ao FEAL, com aspectos diferentes. Portanto, o único mote que foi dado ao conferencista foi este: falar de literatura e ser um poeta do FEAL. Portanto, era a única coisa que ele tinha como missão e penso que será muito bem cumprido. Obrigada a todos pela vossa presença. Nessa altura, eu não percebi muito bem o que estavas ali a fazer naquele café à beira do mar e tão perto que as ondas se ouviam como se alagassem as ruas, como se estalassem nas paredes, em todas as casas daquele pequeno porto onde crescem as ganoas e as palavras afinal tão simples nessa altura. Os teus olhos negros, como ser ali o teu lugar, e breve a tua ausência, como o tempo entre a minha chegada e a partida de outra lancha, quase no mesmo dia, quase depois do sol nos muros caiados, nas pedras da calçada fresca e da calma do teu rosto, esquecido na distância amarga destas ilhas. Machado Fraião. Senhoras e senhores, amigas e amigos, falar hoje sobre Mário Machado Fraião é falar, antes de mais, de um percurso bruscamente interrompido, pois, como todos sabemos, no dia 8 de novembro de 2010, o poeta, após um mês de intenso sofrimento, sucumbiu a um acidente vascular cerebral. Suponho que tinha na altura 58 anos de idade. E ao partir, o Mário deixou-nos uma obra poética sobre a qual venho aqui lançar alguns olhares e propor algumas linhas de leitura. Não é minha intenção vir aqui fazer o elogio fúnebre. Em vida do Mário, eu recenseei todos os seus livros e, por conseguinte, não sou daqueles que prestam aquilo a que António Sérgio ironicamente chamava de o culto do osso. E há muita gente que gosta de fazer o culto do osso e há muitos académicos que gostam de falar de autores muito mortos. Não já eu. Ora bem, eu queria começar por vos dizer que um poeta só morre se deixarmos de o ler. E o primeiro repto dos vários que aqui queria lançar, olhando aqui para a obra do Mário dispersa como está, é o repto que eu lanço à família do Mário e também um repto que eu queria lançar às instituições culturais desta nossa ilha, é que conseguíssemos reunir num só volume toda a poética do Mário Machado Fraião. Acho que isto era fundamental para ele ser, porque ele já é estudado, ele é estudado em Berkeley, na Universidade de Berkeley. Ele é, enfim, como vamos ver, ele está antologiado, pelo menos, em 4 livros que aqui tem. Portanto, não é, certamente, por ele ser um poeta menor. É o contrário. Toda a gente sabe que o Mário Machado Fraião é um poeta grande. E também vos queria dizer que foi pela mão do saudoso António Duarte que, em 1982, me foi dado conhecer os primeiros poemas do Mário. Revelavam esses poemas, neste livro que aqui tenho, que foi o primeiro dele, revelavam esses poemas a iniciação de alguém que, sentado num dos bancos do Largo do Infante, que ele nos seus poemas chamava o Largo dos Namorados, no tempo em que havia namorados no Largo do Infante,
que ele, sentado num dos bancos do Largo do Infante e com os olhos encharcados de luz marítima, se punha a adivinhar horizontes, distâncias e promessas de outros mundos para lá das ilhas do Pico e São Jorge. Este foi a primeira impressão que me deu a poesia do Mário. Alguém que está sentado no Largo do Infante, que olha o mar e, através do mar, se quer projetar numa universalidade. Não vou falar muito sobre a parte biográfica dele, mas convidado a dizer-vos que ele nasceu nesta cidade em 1952 e cedo aprendeu e apreendeu o sonho da viagem, e a viagem é uma constante em toda a sua poética. Ele aprendeu o sonho da viagem um pouco à semelhança de sua tia, Otília Fraião, que aqui no Faial poetou, e que, fugindo à clausura da ilha, nos anos 50 do século passado, partiu para longe, já que a errância fora o seu destino e a sua forma de perseguir a felicidade e o sonho. Mário Machado Fraião também deixou a ilha, e a sua poesia é, à sua maneira, desejo de aventura, aspiração de fuga, de viagem. As ilhas do Faial e Pico deixaram neste autor uma memória indelével e retroativa, sendo a horta o epicentro do seu imaginário, isto é, o seu roteiro sentimental e afetivo, disso dando conta as obras que nos deixou. Aqui da minha esquerda para a direita, a primeira foi em 1980, Todas as Filarmónicas Perdidas e um poema por dizer, como estão a ver, de uma forma ainda muito artesanal, numa altura em que não havia fotocópias, havia o stencil, não sei se lembram. Depois, a seguir, temos As Cordas e os Metais, o Sabor da Paisagem, em 1985. Enquanto o Mar se Renova, datado de 1987. Os Navios no Horizonte, de 1988. As Ruas Demoradas, de 1989. Poemas do Mar Atlântico, de 1991. Os Barcos Levam Nomes de Mulheres, de 1995. Ele tem aqui o livro de crónicas intitulado Cartas de Mariar, publicado em 2008, e póstumamente o livro que aqui tivemos a oportunidade de lançar suponho que em 2011, numa sessão bastante emotiva que aqui fizemos. Hoje a minha ideia é mesmo começar a estudar este poeta e deixar de lado a parte afetiva e sentimental e olhar para este poeta já com um olhar, enfim, não digo de estudioso da literatura, coisa que não sou, mas de um curioso que se interessa por estas coisas. Também devo dizer que o Mário teve participação regular em sucessivos volumes da coleção Viola Delta, que é isto que aqui está, e eu assisti, na altura estava a estudar em Lisboa e toda a gente queria ser publicada pela MIC, que fazia uma coisa que hoje já não se faz, que é uma antologia com vários poetas. E está representado nestas 4 antologias que aqui estão. A primeira é Nove Rumores de Mar, organizada por Eduardo Tencourt Pinto, é um rapaz que eu conheço e que vive no Canadá. O livro saiu em 2000. On a Leaf of Blue, dirigida por Denis Borges, é uma edição bilingue e, portanto, o Mário está traduzido em inglês, da Universidade da Califórnia de Berkeley, onde ele é estudado, porque há lá uma cadeira chamada, de antes era Literatura Açoriana, agora é Cultura dos Açores. A outra antologia que ali está é Voices from the Islands, an Anthology of Açorian Poetry, de John Kinsella. Também ele é estudado na Brown University por um senhor chamado Onésimo Tutor de Almeida, que também está a estudar o nosso mar. E em 2009, um senhor chamado Cris Cristel, não sei se vos diz alguma coisa, ele é o coordenador dos colóquios da lusofonia e incluiu o Mário nos cadernos de estudos açorianos. Isto foi um preâmbulo que eu quis fazer para vermos e sabermos e apreendermos que este homem tem uma obra que aqui está. Sempre condicionado pela doença que desde miúdo o apoquentava, e talvez por isso vivendo em permanente estado de desassossego criativo, Mário Machado Fraião tinha a candura de um ar maroto. Mas o seu sorriso escondia uma secreta melancolia. Informadíssimo,
Ele era muito informado, telefonavam todos os domingos. Ele sabia, de Lisboa sabia coisas que aconteciam no Faial e eu não sabia. E ele começava sempre os seus telefonemas, nunca por dizer bom dia ou boa tarde. Era assim, ouve lá. E então queria saber tudo o que se passava aqui no Faial. Isto foi uma parte para dizer que ele era muito informado, tinha um olhar muito observador do real, era um homem autêntico, minucioso e distraído, tão distraído que é quando a publicação do livro, penso que os barcos levam nomes de mulheres. Na altura era o Renato Leal que estava na Câmara e ele por 3 vezes dirigiu-se ao Renato Leal dizendo: Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Solidário e solitário, isolado e exilado, incompreendido e insubmisso. Acima de tudo era poeta de agudíssima sensibilidade e apreciáveis recursos sensoriais, integrou grupos de reflexão literária e fez parte de tertúlias e movimentos intelectuais açorianos em Lisboa. Participei em alguns desses encontros, numa altura em que, ali pelos finais dos anos 70, se discutia muito a existência ou não de uma literatura açoriana. Ao que o Mário geralmente respondia: eu nesta matéria sou agnóstico. Professor do ensino secundário, licenciado em História e mestre em História Regional e Local pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, era doutorando em História Contemporânea, quando a morte o surpreendeu. Fez investigação histórica centrada na República Velha, em várias temáticas. A sua tese de mestrado, intitulada Lisboa e as Notícias da Guerra, é uma pesquisa da imprensa durante a Segunda Guerra Mundial. Dedicava-se também à crónica, e já vimos ali o seu livro de crónicas, que foi publicado em 2008, e à recensão literária, sendo colaborador regular do suplemento cultural Vento Norte, o Diário Insular na Terceira, do extinto trimestral Avenida Marginal, que era responsável o nosso Heitor H. Silva, do semanário Ilha Maior e outras publicações. E agora sim, eu vou tentar dividir a obra de Mário Machado Fraião em 3 grandes temáticas, ou se quiserem, 3 grandes veios temáticos. E ao primeiro veio temático, à primeira grande área temática, eu chamarei de Memória Insular. Memória insular enquanto tempo, espaço definitivamente perdido e irrecuperável. Ou seja, o Mário vive a sua infância, a sua adolescência na ilha, e a infância e a adolescência é uma espécie de um paraíso irremediavelmente perdido. E nesta matéria, nunca como agora, me pareceu tão verdadeira a emblemática frase do escritor Daniel de Sá, que diz que sair da ilha é a pior maneira de ficar nela. Sair da ilha é a pior maneira de ficar nela. Um dia o Mário saiu do Faial, mas o Faial não saiu dele. O Faial deixou nele uma memória, como eu dizia há pouco, retroativa, indelével, e foi o seu microcosmo de referência e o epicentro do seu imaginário. Porque nesta ilha, espaço matricial e mítico, ficou exatamente os verdes anos. O tal paraíso irremediavelmente perdido. Aqui ficaram as primeiras rajadas de vida, as primeiras emoções e sensações, os ritos iniciáticos, o despertar para o mundo e para o conhecimento das coisas. E nesta área temática ele dá conta de tudo isto. E dá conta de tudo isto numa perspectiva em que a ilha é o lugar onde nunca se chega e de onde nunca se parte em definitivo. Dito de outra maneira, a ilha que se abandona nunca é a mesma ilha a que se regressa. Podemos aqui aplicar a lei do eterno retorno, isto é, tudo volta ao princípio, tudo volta ao seu primordial. Este autor, portanto, sempre carregou a ilha perdida, a ilha mitificada. Num poema incerto em Poemas do Mar Atlântico, ele escreve o seguinte: perdi para sempre uma ilha. Por que a perdi? Ora, esta não é uma interrogação meramente retórica,
não é uma mera pergunta poética, é uma pergunta que nos remete para as circunstâncias de um tempo político que determinaram o exílio forçado da família Fraião para terras continentais. E a este propósito, o Mário costumava dizer que há coisas que um homem perdoa, mas não esquece. Ora, a ilha é, por conseguinte, a casa. A ilha é o espaço primordial, imagético e afetivo. A ilha é a lembrança indelével de pessoas, de coisas, de lugares, ou seja, memória do vivido e do sentido. E, portanto, para ilustrarmos todo este arrazoado que aqui cabe dizer, o melhor é ouvirmos 2 poemas em que tudo isto está bem patente. Eu vou pedir à Hilda que leia um poema que fala um pouco de tudo isto. Meu pai falava, encostado à janela frontal ao pico. Acerca destas ilhas é que deve-se escrever. Por essa altura, ainda as mulheres da fruta se apinhavam na rua direita e os imigrantes ainda choravam. Que nunca mais esta vida com os outros, das tardes de verão no campo de jogos, no arraial, na pesca do carapau. Por essa altura, toda a gente se encontrava na Praça dos Namorados. Ora, uma segunda leitura que aqui gostaria de fazer, ainda dentro desta temática da memória insular, tem a ver com a memória. Esta é a memória do vivido e do sentido, mas há a memória do recordado, do evocado. E é óbvio que o Mário não viveu o tempo da Segunda Guerra Mundial, mas de tal maneira o Sr. Mário deve ter falado do que era a vida aqui na Horta nesses tempos, que ele recorda isso de uma maneira como se lá tivesse vivido. E é isso que, pela voz da Cecília Dutra, vai-nos ler um poema que evoca a memória dos estrangeiros, dos cabos telegráficos submarinos aqui na Horta. Por esses dias, a fúria dos telégrafos devia ser coisa de endoidecer. Os alemães tiveram que fazer as malas apressadamente. Parece que partiram durante a noite, os outros ficaram. Dançava-se o swing e as fitas eram todos os dias. Silenciosas paixões com janelas abertas até mais tarde, elegantes devaneios. A Western Union e as partidas de futebol avivaram, nessa altura, uma aliança fria ou talvez pouco estranha. A doca não comportava todos os navios, os imensos desejos, as fantásticas ambições. Restou-lhe aquele guindaste enorme, senhor de muitas mercadorias, imóvel, a sentir-se inútil. Muito bem. Um segundo... portanto, para acabar esta memória da ilha, memória no sentido do evocado, é óbvio que ele tem na sua poética todo este passado cosmopolita da horta mercantil, da horta telegráfica, da horta do tempo das meninas de boa roda, da horta que faziam vela, que jogavam ténis, que andavam de cavalo, com os cabelos ao vento, e tudo isto o Mário retrata muito bem nesta primeira grande área temática. Passemos a uma segunda grande área temática, a que eu chamaria de, isto parece um bocadinho pretencioso, mas é o que me saiu, uma poética que descobre no mar a essência da visão do mundo. Isto significa que a poesia de Mário não se fica ensimismada na ilha, nem cai nas malhas de um certo impressionismo contemplativo da paisagem insular. É uma poética que fica entre a ilha e a viagem. Ou seja, uma poética que, partindo da ilha, viaja para fora dela em busca de outros horizontes universais. E eu aqui gostaria de ouvir um poema dito pela Catarina Azevedo. Pode ser? Para a gente depois chegar aqui a uma conclusão. Já falei tanto hoje que isto não vai correr bem. Estes navios no amplo estuário têm as suas proas apontadas ao meu coração. Eles movem-se com um vagar persistente que fascina e me comove. São por isso lentos os dias deste final de estação. Lentos os longos cabelos das mulheres donzelas, perfeitos os seus ombros tocados pelo sol. Encontram-se agora de perfil os navios, suportando sobre o seu possante casco negro, ou verde, ou cor de cinza,
prodigiosas cidades e casas coloridas e antigos vitais. Um belício distante vai atravessar a faixa de mar que brilha, escurecendo logo depois o som das trompetes, ritmado o som dos tambores, a guitarra triste percorrendo as ruas. Passemos agora a uma terceira linha temática da poética de Mário Machado Freião e que poderá ser caracterizada por aquilo a que eu chamaria de a viagem apetecida. A viagem apetecida, sendo que os barcos, os navios, são mais do que símbolos. Naquele livro, os barcos levam nomes de mulheres, é muito engraçada a simbologia que, como sabem, existe entre os barcos e as mulheres, porque em inglês, como sabem, o barco e o navio, o género é feminino. Não se diz it's a boat, it's a ship, diz she's a boat, she's a ship, como se um barco fosse uma mulher, e há mulheres que apetecem como barcos, e vocês sabem do que eu estou a falar. Ora bem, para falar de barcos, para falar de navios, como a simbologia da viagem, da itinerância, da errância, vou pedir à Maria do Céu, que com a sua voz bonita, nos leia um poema que fala disso mesmo. Pode ser? Obrigado, gostei de quem és. Os barcos levam bandeiras, os cavalos, belas cabeças. Os barcos levam nomes de mulheres. Por elas nos consumimos, por elas nos perdemos e nos reencontramos. Grandes nuvens escondem um sol a acabar no magnífico céu azul e ouro. Partiram as gaivotas rente às ondas e percorrem leves a extensa areia desta praia branca. Outras ficam na faixa brilhante, reproduzidas, silenciosas, e passam novamente os cavalos batendo os cascos pelo imenso paredão de luz. E muita gente. Os barcos levam nomes de mulheres, ou levam nomes dispas. O Afrodite, o filho da mãe. Alguém canta as trovas dos últimos trovadores que agora já morreram. Os barcos, a brisa do mar em frente à cara. Vamos a ver se hoje não bebo. Portanto, estamos nesta área em que a viagem deambula. O poeta deambula, ou se não quiserem dizer o poeta, o eu do poema, ou o sujeito do poema, como agora está na moda dizer-se. E deambula por espaços, para já dos Açores, e atenção que ele parte sempre da casa. Há aqui um poema que eu há pouco não li, e vou ler agora, que é lindíssimo, e que se chama A Pesada Porta. Com meia dúzia de coisas, ele descreve uma casa da seguinte maneira. A casa tinha uma porta que dava para a América. Este final é fabuloso. No verão, antes do cinema, a casa tinha um grande bengaleiro, gatos no quintal ao pé da roseira, 2 andares, uma torre sobre o canal, mais São Jorge ao fundo. Embaixo, no sombrio sagão de azulejo quebrado e velho, em noites, com estrela polar, Ursa Maior e Cassiopeia, sem vento, a pesada porta dava para a América. Este é um poema fabuloso que nos fala do que é estar aqui com os olhos postos nas Américas, abundantes da abundância, como dizia o nosso Pedro da Silveira. Portanto, deambula por os Açores, deambula pelo continente português, Lisboa, Estoril, Barreiro, Évora, Algarve, evoca Paris, vai para vários países da Europa. Inclusivamente há uma coisa que ele gostava muito, que era as coisas míticas do Al-Andalus, o reino mítico do Al-Andalus. Eu estive a ver, portanto, a poética dele viaja também por Delfos, Creta, América, Seul, Peru, Espanha, Itália, Brasil, Inglaterra, Holanda, Caraíbas, Kurdistão, etc. Estamos aqui a falar de uma poética que parte da ilha para o mundo, e eu penso que o Mário aprendeu a lição de Nemésio quando ele diz que devemos ser universais a partir das ilhas. E também o Pedro da Silveira também dizia o mesmo.
O poeta fixa emoções e sensações, vagueia por sentimentos e estados de alma que ficaram enraizados na sua lembrança nostálgica, navega sonhos e memórias porque sabe que só o sonho dá sentido à vida. São poemas de memórias erráticas, lembranças telúricas, viagens inacabadas. São versos de pura transparência, de clara plenitude e de uma intensa claridade solar, com algumas ressonâncias, possivelmente com a poesia de Eugênio de Andrade. Deixem que vos diga que o símbolo forte da poética de Mário, para além do mar, da ilha, do mundo, é o sol. Portanto, há quem goste mais da lua. O meu amigo Luís Alberto Tencourt não escreve uma única música que não haja noite de luar. O sol é uma constante na poética de Mário Machado de Fraião. Estamos, por conseguinte, perante uma escrita poética de depurada limpidez e de uma bem conseguida sonoridade. Há pouco a Catarina disse estes versos, vejam como isto soa bem. Estes navios, no amplo estuário, têm as suas portas apontadas ao meu coração. Tudo isto soa a música. E a poesia é música. Com o mar a perder de vista, os poemas de Mário falam sempre no tal sol que arde, o sol que preenche o poema. Em dias iluminados ao mar revolto, há nesta poética um brilho intenso, um enfocamento visual na maneira de poetar que dá a esta poesia um toque de impressionismo, de beleza estética, que a torna muito pictórica e plasticamente muito bela. Com frio de janeiro, ao calor de setembro, os poemas apresentam-se impregnados de cheiros, cores e sabores. Portanto, há aqui uma sensorialidade que atravessa toda a obra poética do Mário. Ouve-se a trepidação dos barcos, vêem-se os navios de casco negro, os cargueiros, o traço vertical dos seus mastros, sente-se o calor do sol, lá está o sol outra vez, e um intenso cheiro a sargaço, a mar e a rio. E ele faz muito bem esta ligação do mar dos Açores para o rio Tejo, por exemplo. E há o sabor das suculentas laranjas de Silves. E lá estão as ruas, as palmeiras, o café, o cais do Ginjal, a Gar Marítima, os ferries, os esforçados cacilheiros, o estuário, etc, etc. Dentro da viagem, há também a viagem que é a viagem que se faz pelo corpo. Se quiserem, a viagem dos sentidos, a viagem lúdica. Se quiserem também, a viagem erótica. E aqui entra o discurso amoroso. Amorosamente, o poeta retrata raparigas descalças, mulheres tocadas pelo sol, e há aqui ressonâncias de um amor interiorizado e pressentido. E como sabemos, o Mário, eu agora vou-me rir ao dizer isto, o Mário sempre foi homem de amores desencontrados, se não mesmo impossíveis. Ele tem este poema lindíssimo que diz assim: eu tenho uma andaluza dentro do meu peito. Como isto é bonito. Eu tenho uma andaluza dentro do meu peito. Habitamos os dois o bairro mais distante, adormecendo em volta da cidade. Eu tenho uma andaluza dentro dos rios que tenho no litoral da minha parte interior. Essa parte onde as varandas cuidam sempre as flores e rasa depois das montanhas. Ambos partilhamos as coisas e o tempo alimenta-se de uma luz medonha, perturbando as casas e as trevas, os muros, e depois este silêncio. Visitamos palácios com flautas lá dentro, violas, alaúdes raros. Conhecemos os templos do sol, as terras do sem-fim, Jerusalém. Primeiro estavas em Córdoba, foste a mais preciosa das princesas moiras, em redor da arena brava, quente e calorosa. Foste, eu sei que foste, a mais vestida de Sevilha. Eu tenho uma andaluza dentro do meu peito e el caballo en la montaña. Eu gostaria agora de ouvir o nosso barítono, o Hélder, que também vai dizer um poema que tem muito a ver com esta temática de um discurso amoroso, mas que ao discurso amoroso se liga a forma como o próprio Mário policiava a sua própria poesia. Vamos ouvir.
Uma rapariga muito bonita passou por mim de viola às costas e o tempo recuou 10 anos. Eu percorro as ruas da cidade com a minha viola de poemas esquecidos em todos os cafés do bairro ou que se deixam ficar na música dos bares, mas que sabem os passos da noite e não andam às cegas, nem saltam no escuro das luzes controladas e, sobretudo, não se deixam eletrocutar lentamente na cadeira dos últimos gritos que aqui chegam dos West Side. Não. Os meus poemas não se vestem de qualquer maneira. É verdade. E porque não se vestiram de qualquer maneira, esta poesia, como podem ver, é de uma grande riqueza e de uma grande universalidade. E temos aqui o eu poético que cuida da sua poesia, da palavra, da busca incessante da palavra exata e porque aquela palavra não pode ser outra. Mário Machado Freião, em todos os seus livros, fala da integridade da vida do real, da sua essência infinita e concreta que o habita, assombra, fascina, comove e renova. Refira-se que ele assumiu sempre um compromisso de paixão para com a escrita, lapidando as palavras exatas e essenciais, nelas buscando os ritmos e as pulsações, os silêncios e as sonoridades. Daí eu dizer há pouco que a palavra é música. E quando nós aprendemos de cor, logo na primeira classe, os primeiros poemas, aquilo era pura música. Os primeiros poemas que aprendemos, para aqueles que são da religião católica, foi precisamente as orações. Não é? A Ave Maria e o Pai Nosso são poemas que aprendemos. E aprendemos não por perceber o que lá estava, mas pela sua musicalidade. Chegamos à poesia pela musicalidade que as palavras contêm. E hoje todos sabemos, se eu vos pedir que digam a Salve Rainha de meio para o fim, não vão conseguir, porque aquilo já está interiorizado entre nós, que aquilo tem um princípio, um meio e um fim. Portanto, há aqui poesia. E o Mário tinha essa musicalidade dentro de si, com as vogais muito abertas, que, como sabem, dão grande musicalidade às palavras. E é por isso que eu tenho uma inveja imensa dos nossos amigos brasileiros, que, abrindo a vogal, tornam as palavras mais apetecíveis. É mais musical dizer eu te amo do que dizer eu amo. Não é? E, portanto, abrir a vogal dá mais musicalidade às palavras. Ora bem, o que talvez, o que eu tive para aqui a dizer, bastasse para provar, se necessário fosse, que estamos perante uma das vozes mais significativas no âmbito da nossa melhor poesia. No dia 20 de julho de 2010, de passagem por Lisboa, encontrei-me com o Mário no Chiado, reservado como sempre, mas sempre muito interessado em saber novidades da Ilha de Feira. Referiu que o doutoramento em preparação tomava-lhe o tempo livre. Estudava, na altura, as circunstâncias que concorreram para o 28 de maio de 1926. Mostrou-se particularmente satisfeito por ter integrado a equipa que investigou a biografia de Manuel Teixeira Gomes, tendo-me oferecido o exemplar deste livro que aqui tem, chamado Manuel Teixeira Gomes, Ofício de Viver, para o qual escreveu um capítulo, um grande capítulo, intitulado Uma Presidência na Agonia da República. Há agora até um filme que saiu com a vida do nosso amigo Manuel Teixeira Gomes, que, entre outras coisas, gostava de escrever contos eróticos. Benza ao Deus. E, portanto, foi a última vez que estive com o Mário, nessa tarde de 2010, e volto a dizer-vos que nós lançar de novo o repto, que é reunir num só volume a poesia toda do Mário. Gostaria que fosse esta a mensagem que ficasse disto que tive para aqui a dizer. E também dizer-vos que é sempre importante escrever poesia, que é sempre importante ler poesia, que faz todo o sentido ler poesia, que faz todo o sentido escrever poesia, numa altura em que manifestamente a poesia não está na moda. E a poesia não pode estar na moda porque ela não consegue competir com as linguagens do económico, do social, do político, sobretudo as linguagens da comunicação social. Os ventos não correm de feição para a coisa poética, porque vivemos um tempo marcado por um feroz neoliberalismo, por um capitalismo desenfreado, por uma ausência de referências, de valores, também de ideologias, por muitas formas de nihilismos culturais. Este é um tempo, acima de tudo, marcado
tecnologias da informação e da comunicação, que tem coisas muito positivas, mas que também tem coisas nefastas. Por exemplo, hoje, agora estou a falar para a malta mais nova, falamos muito, mas comunicamos pouco, vivemos essencialmente da imagem. Está aí uma nova geração, que é a geração do videoclipe, e tudo o que não seja uma imagem por segundo é, para essa gente moça, uma perfeita chatice. Jovens que, segundo Humberto Eco, utilizam o telemóvel como um apêndice natural das trompas do Eustáquio, que é uma coisa que fica aqui dentro. Há as outras trompas, que não são baixas. Moral da história, para terminar. Com tanta comunicação, com tanta informação e com tanta imagem, estamos cada vez mais comunicativos, mas menos cultos. Cada vez mais informados, mas menos eruditos. Pior do que isso, andamos hoje para aí a confundir cultura com animação, cultura com diversão. Não é a mesma coisa. E depois também há o Trump, mas isto é outra coisa. A poesia não está na moda. É certo que os livros de poesia não fazem aumentar as receitas públicas, nem equilibram as contas externas, e eu estou a rir porque vi o filme do Zeca Medeiros e o editor Carlos Nascimento, que era natural do Corvo, foi o primeiro editor do Pablo Neruda, escreveu esta frase fatal que diz, e cito: editar poesia é uma forma elegante de suicídio. Com poesia não pagamos as nossas dívidas, nem a dívida soberana, e não é menos certo que o poema, enfim, não tem ainda a cotação do dólar americano ou do barril do petróleo. E, no entanto, nunca como agora estivemos tão carentes e carenciados de sonho e de utopia. Nunca como agora precisamos tanto de poetas, de filósofos e de gente das letras. Porque assistimos nas nossas escolas, que ensinam cada vez mais sobre cada vez menos, assistimos nas nossas escolas a uma crescente desvalorização das humanidades e da cultura literária. Por isso, um caldinho de Fernando Pessoa só nos pode fazer bem. E a receita desse caldinho é a seguinte: já disse isso tanta vez que vão-me chamar coisas. O binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Newton. Muito obrigado. Reservamos agora alguns momentos para troca de ideias, debate, se assim entenderem. Nós não temos dinheiro nem para picos de honra, nem para nada que nos valha, nem para croquetes, mas se quisermos trocar aqui algumas impressões, estejam à vontade, podemos comunicar uns com os outros, e estejam, portanto, estamos dispostos e disponíveis, porque amanhã é feriado, não é? Olha, Vítor, diz-me. gostei muito, Muito obrigado. muito da maneira como falaste e daquilo que falaste. Porque há muita maneira de dizer a mesma coisa. E tu desta vez foste um senhor. Tem todo o sentido. Tem dias. Estou muito, sinto-me privilegiada por ter assistido a esta Somos vizinhos, conferência. é normal. Mas isso é muito mau. Porque a gente nunca se vê. Não, mas olha, o Mário, eu tenho muita pena de uma coisa. Ele tinha-me pedido para eu lhe fazer os desenhos para ele, para os livros. Eu nunca fiz. Vai ser para a tal edição da poesia toda dele. Não faças tudo num livro só. A gente Eu não vou fazer nada. Não, a gente depois não A tem... Hilda vai tratar disso. Não, a gente depois não tem força nos braços para suportar tanta coisa. Olha que o peso, o peso físico dos livros incomoda. A gente da minha idade, vocês são novos, têm os músculos melhores. Agora precisamos, uma vez disse à Teresa Queiro, quando cá veio, acho que é Queiro, aquela... Já vi que não gostas dos livros de Rodrigues dos Santos. Eu nunca vi. Uns trambolhos assim. Não, pelo amor de Deus. Não, porque a gente tem que olhar para as coisas, a gente tem que tentar perceber, o que é que está dentro do livro sem o ler. Muito bem. Sem o É livro. difícil, sem perceber o que é que lá está, sem o ler, para depois ter a certeza de que fez boa escolha em comprar aquele livro.
nós partir para o desconhecido, não é? Amar o que não se conhece. Aliás, a única maneira de estar vivo e de boa saúde é partir sempre para o desconhecido. Muito bem. Eu percebo o que estás a dizer. Apesar de sermos vizinhos. Por exemplo, Não é? É um pouco partir dessa ideia, Margarida, como escolher os melhores melões, não é? Olha que é mais difícil escolher um bom melão. mas para saber se ele é bom tens que o comer primeiro. Como é que podes gostar de um melão olhando só para ele? Não, há um toquezinho que se dá. Atenção que a Margarida tem essas ideias, absolutamente. Podemos falar naquela noite, no dia em que tu fizeste a exposição de vários olhares sobre a Montanha do Pico. A Margarida hoje está convencida que a Montanha do Pico não é um seio, Eu vou-te fazer o mas um desenho. falo. Eu vou-te fazer o desenho. Eu faço-te o desenho, mas não mostras a ninguém. E portanto a beleza está no olhar de quem vê, e eu respeito, mas eu garanto que vejo uma mama na Montanha do Pico, não vejo uma melica. Mas eu acho que está muito bem. Tu vês Está uma bom. banda, vejo outra coisa. Com certeza. Mas não é daqui. Não, é Não, daqui. não. É da das janela lajes do da Pico. varanda do teu carro. É das lajes do Pico. Muito bem. Vamos falar então, acham bem essa ideia de reunir a poesia toda num só livro? Como 2 forma- livros. Porquê 2? Cabe num. Acá? Vê, a poética dele está aqui. Isto aqui é, olha, isto aqui, já vou dizer, olha, isto aqui são as analogias. Isto não é analogias. Ok, fora. Isso não Isto entra. aqui, não, isto aqui são vários autores a falar do Mário Teixeira Gomes. Portanto, o primeiro é este foi o último, este é o livro que posto. Isto, não, desculpa, este vai fora porque isto é como. O que poderemos fazer é, para além de tudo isto que aqui está, ir buscar alguns dispersos que certamente estarão aí por alguns jornais e dar um livrinho bem jeitoso, com 2, 3 capítulos. Porque a maior parte destes livros, tirando um ou outro, são livros que hoje estão esgotadíssimos, que tiveram edições muito restritas e alguns estão artesanais, estes 2, então isto foi feito ainda no tempo de 70. Todos nós, os menos jovens que aqui estamos, começamos a nossa carreira sem saber o que era uma fotocópia, então os nossos testes, eu já me lembro, era com stencil e as senhoras lá tinham que pôr, aquilo era complicado. E os menos jovens não sabem o que é bater à máquina e ficar com os dedos e pôr papel químico e dar pancadaria e enfim. Pronto, é isto, fica aqui isto que eu aqui fiz. Veja, Diga. Não, isso que fizeste foi muito bom. talvez saiba que o Mário teve muita colaboração com uma edição de livros, tinha uma designação genérica, como é que era o livro, edições de volta, alguma coisa assim. Não seria isto aqui? Como é? Viola Delta. Viola É. Delta. Eram antologias de vários poetas, ele tem vários destes. Viola Delta. Mas ele foi muito explorado nessa altura por o indivíduo que comandava isso, que era um indivíduo lá de São João do Estoril, um homem muito especial, que vivia com a mãe, não é? Ele parecia mais velho que a mãe. Este também vai fora porque isto era um homem, não sei, parecia do outro mundo, lento, não sei se o termo traduz bem a imagem. E ele publicava livros, enfim, todos os meses. E o Mário colaborou muito, não é? E foi muito explorado. Acho que ele colaborava, mas para aqui sair ele também tinha que contribuir em dinheiro, em lugar de receber, pagava. De maneira que foi uma aventura muito prolongada. Ele não queria dizer nada a esse homem, mas também tem, talvez, algumas coisas interessantes também, não é daquela coisa. Eu sei quem é este sujeito que eu conheci lá na faculdade. Conheci-o. Naquelas, era assim, era um poeta assim todo, aquela ideia mítica que temos dos poetas. Mas sabe que isto está na moda outra vez. Há para aí editoras que dizem, publica o livro, só que compras metade da edição. Então, é uma forma estranha, mas estão a fazer muito isto. Está-se a fazer isso. Não, o Sócrates comprava a edição toda. Mas está na moda, eu próprio
fui abordado nesse sentido. Estou mais seco com um carapau, mas agora tenho dinheiro para comprar metade. Quer dizer, uma editora tem que me pagar e eu não tenho que estar a pagar metade da edição. Então assim queria a minha própria editora. Muito bem, jovens, vocês estão bem, vocês estão muito agidos. Portanto, se quiserem dizer mais alguma coisa, eu sinceramente gosto muito da poesia. Ainda hoje o Onésimo Fenómeno mandou-me um mail a dizer, ele sabia que eu vinha aqui fazer isto, e todos temos uma recordação do mar. Houve uma altura em que éramos felizes e havia dinheiro, e nós andávamos a viajar de um lado para o outro, havia os encontros de escritores, e viajámos muito. E há uma célebre viagem que fizemos a São Jorge, em que o mar se perdeu em São Jorge. Andámos todos no autocarro, é claro, íamos vendo aqui umas coisas, e quando damos por nós, onde é que está o mar? Ele não estava nem na calheta, nem estava nas velas, porque tinha de parar ao topo, imagina. E portanto, porque ele estava a fotografar, e ele também se dedicava à fotografia, não é? E estava muito interessado na fotografia. Portanto, e todos têm uma recordação muito ternurenta dele. Também queria dizer que o Mário foi coordenador da biblioteca da escola onde ele esteve, onde há um quadro dele e onde ainda hoje paira a memória dele. Isso é muito interessante. E aqui aproveito para vos dizer que as bibliotecas das nossas escolas estão a fazer um trabalho incrível. Então ali a Vulcânica Catarina, 5 estrelas, está a fazer um belíssimo trabalho. É um trabalho que não vem cá para fora, mas quem está lá dentro sabe que as coisas acontecem. Feiras, efemérides, exposições, isto é um trabalho muito interessante, porque infelizmente vivemos num tempo, eu não digo infelizmente, porque a vida é assim, talvez um em cada 5 minutos que entra hoje numa biblioteca é que vai mexer em livros, não é? Porque eles hoje entram nas bibliotecas para ir para os computadores. Mas ainda vão, há coisas que não estão nos computadores, o Google não diz tudo. Às vezes eu preciso ir para os livros. Mais alguma coisa? Eu poderia acrescentar alguma coisa. A maneira de ser do Mário, ele era também muito conhecido pelas suas frequentes distrações. É verdade. Não é? Eram frequentes, não é? Qual era? Eu agora ia contar alguma coisa. Ele, por exemplo, é uma coisa que, quando eu os rapazes, ou raparigas lá de casa, tinham por hábito, durante o verão, ir buscar pão fresco à padaria do Marçal, ficava mesmo em frente. Pouco, vocês já perceberam. De maneira que era ir comprar o pão acabado de fazer, à meia-noite, iam para casa com manteiga, era muito bom. O Mário também ia, mas chegava a casa e comia o pão duro. Era sempre assim. Eu, quando nós morávamos naquela casa da Maria Helena, em Lisboa, aquilo era bastante frio. E esquecia. Ele chegava a casa cheio de frio e tal, e ia-se pôr ao pé do fogão e disse: aqui está mais confortável. E o fogão estava apagado. Há uma certa coisa, ele era totalmente distraído, sabe? É uma coisa que parece comum a algumas coisas, não é? Mas também ele tinha que sair. Não era tanto. Bem, já agora, estamos a falar em estações, eu fui criado com o Mário, somos da mesma idade, eu sou de abril, ele é de maio, e toda a nossa juventude e adolescência foi conjunta, e evidentemente que eu tenho imensas histórias do Mário. Até vivemos juntos em Lisboa, na mesma casa, eu não vou contar tudo, mas lembro aquela casa. Como o tio sabe, aqui entrava toda a gente lá em casa, uns ficavam de noite, outros não ficavam. Eu nunca percebi quem é que ia dormir naquela noite, era em Oeiras. Um belo dia o Mário chegou mais tarde, meteu a chave à porta, abriu a porta, olhou para a sala e viu alguém lá, uma série de rapaziada deitada na sala.
voltou para trás devagarinho, fechou a porta e disse: esta casa não é a minha. Foi para o andar de cima, vocês imaginam, a vizinha de cima entrou em pânico e ele a tentar ter as chaves no vizinho de cima. Esta casa não é a minha. Era realmente assim. Mas falando com as pessoas, a memória que guardam dele é esse. Depois era um homem simples e muito humano, não é? Mas o Mário, já agora vou dizer isto, já passou muito tempo, as coisas já prescreveram. O Mário era um tipo que tinha coragem política. Atenção. Ele enfrentou com grande desgosto aquilo que se passou aqui no Faial. Foi, de facto, uma coisa lastimável. Revoltou-se, obviamente. Mas imaginem isto. Eu vou dizer isto com toda a vontade. Estamos em 1968, 69, e há aí uma rapaziada que resolve. Bem, a malta na altura andava a ler aquelas coisas todas que se leem naquela altura, dos marxistas, leninistas, por aí fora, das revoluções. Aquilo era o seguinte, aquilo a gente lia aquilo de toda a força. E a revolução era assim uma coisa, tinha havido mais de 68, 69 em Coimbra e tal, e a malta estava a absorver aquilo, ouvia aquilo muito longe, mas a gente lá ia ouvindo aquilo. Há uma rapaziada que vai ao liceu. Vai ao liceu com um balde de tinta, escrever lá umas frases. Abaixo o fascismo, não sei quanto. O Mário foi encarregado de escrever o seguinte: os estudantes querem a liberdade. Ponto. Não o fascismo. Ninguém devia ter dito ao Mário para fazer aquilo que eu escreveu. Os estudantes querem a liberdade do fascismo. Resultado. No dia a seguir a gente chega lá, ele escreveu nas arcadas, no campo. No dia a seguir a gente chega lá, estavam os pontinhos, Mestre Adolfo, o Sr. Porto, aquilo era tudo passar tinta por cima. Pois aquela dos estudantes que querem a liberdade do fascismo ficou lá bastante. Ficou lá bastante. Um outro episódio, isto para referir que o Mário tinha de facto essa coragem. Um outro episódio, nessa mesma altura, eu não estava, só estava no dia seguinte, alguém colocou uma bandeira vermelha no mastro do liceu. Não sei se lembram, o mastro era assim inclinado. E havia um daquele grupo, que eu não vou dizer o nome, que era muito engenhoso, e disse: pá, mas amanhã de manhã, quem chega primeiro são os pontinhos, puxam a bandeira para baixo e ninguém vê, não tem piada nenhuma. E esse tipo engenhoso diz: não, pá, se a gente prender uma pedra pesada na abriça, que é o carro, como o mastro é assim, aquilo vem para fora, eles vão subir aflitos para puxar aquilo e para tirar a bandeira. E assim foi. O Mário tinha combinado tudo para estar lá, tantas horas para fazer aquela coisa, esqueceu-se. No dia a seguir, estamos todos a olhar para a bandeira, a rir nos perdidos. O contínuo a tentar puxar a bandeira para baixo, e o Mário vem para ali acima e diz assim: vocês nem para esta, mas esperaram por mim. Só houve tempo de alguém deitar a mão e tapar a boca. Eu tinha essas coisas curiosíssimas. Era frágil. E eu estava há bocado a falar com o meu tio. Nós exigíamos muito dele. Eu pensei que ele tinha mais saúde. Nós éramos 12 netos da minha avó. E a gente juntava-se todos era uma folia, não é? Gás de pico. E, portanto, já viu que é 12. Tinha aquelas pequenas também. E a gente ia, por exemplo, estão a lembrar, a gente ia para a Funa, tu lembras-te da Bahia? E a gente todos tinha que mergulhar. E ele, aqui não era bom para ele, mas ele ia. Não é? Aqueles saltos altos lá de cima, de Santo António. Mas ele esforçava-se. E eu nunca me apercebi muito bem, e eles têm pena disso, do esforço que ele fazia. Ele padecia de uma coisa congénita. Nunca se deu por isso. Dava-lhe assim uma espécie de os médicos pensavam que era um espasmo ele ficava muito sufocado, sem poder respirar,
e não sei o quê e tal, trepava com a gente assim, aflito, e depois desmaiava. E os médicos lá, um deles o Gaspacena, e o outro o doutor Lega, isto é uma coisa assim, não há perigo nenhum, ele aflige-se muito, mas depois desmaia e tal, está tudo certo. Afinal não é. Ele perseguiu durante a vida toda. Nós começámos a reparar, eu e a mulher, quando metemos numa aula de ginástica, e ele era sempre aquele que assistia mais cedo. E que foi sempre assim, andando assim, mais frágil, mais sujeito a constipações e isto. Nunca se soube. E depois começou a ter, mais tarde, já tornou-se bastante grave, e teve no Hospital Santa Maria várias vezes. Depois teve o problema da vista. Sim. Mas nessa altura nunca descobriram nada. Muito mais tarde, em São João do Estoril, lá num centro de enfermagem, uma rapariga, uma enfermeira, disse: aqui esta radiografia tem aqui uma sombra mal, isto devia ter visto em Lisboa e tal, e ele foi ao hospital de Santa lá embaixo, como é que se chama o grande Santa Maria, não é? E descobri que afinal não quero. Isso era uma, como é que se chama aqui, estamos a falar um bocadinho. A passagem do sangue é da aurícula para a válvula mitral. Válvula preguiçosa. Quer dizer, enchia o sangue e depois essa portunhola, digamos assim, não abria. Ele podia morrer naquela altura. Quantas vezes havia ele abraçado a mãe, aflito, não é? Mas passava. Mas isso teve que fazer uma operação, peito aberto, tudo. Aquelas grandes operações, não sei como aí. Depois melhorou. Mas mais tarde teve outra vez outro problema. Porque ele não podia fazer nenhuma operação, mas tudo, mas foi tratado dos dentes, não se esqueceu-se da palavra, e pronto, teve novamente essa inflação. Ele foi muito perseguido por essa condição. Foi muito infeliz nesse aspecto. Eu também, nesse aspecto, não o ajudei muito. Eu, quando ele nasceu, tinha 23 anos. Há uma coisa que a gente pode ter muito amor aos filhos, mas há uma coisa que não sabemos naquela altura. Primeiro, comigo também, não sabemos ainda ser pais. E temos a preocupação do rigor, não é? Para bem deles, isto foi complicado. Enfim, não gosto de recordar isso, mas isso vai para a copa. Uma das coisas que me impressionou, eu conhecia bem a poética dele, mas depois fui ver aqueles livros onde ele fez a pesquisa. Ele ia muito fundo na pesquisa que fazia. A tese de mestrado dele é impressionante. O capítulo que ele ali dedica ao Teixeira Gomes é de uma profundidade, portanto ele investigava muito, lia muito, comparava muito. Havia esse lado também, não só do poeta, mas também do investigador. Há uma coisa, também não sei que se sabe, ele fez uma vez um artigo muito importante sobre Jorge Sena. Sim, sim. Eu acho que foi dos primeiros artigos sobre Jorge Sena em Portugal. E depois até nasceu uma carta da Vilker. Ele tinha, não sei onde é que me lembro, mas é estranho naqueles papéis que eu também quero. Ele gostava muito do Manuel Joaquim Dias, que é um poeta também admirável. É um homem que era manuense e tem poesia. Aliás, o professor Luís Arruda diz como é que este homem sabia tanto de ciência, o Manuel Joaquim Dias. E o Mário Machado de Freial, neste momento, sempre que se fala em poetas felenses, embora hoje a gente não deva estar a classificar as pessoas por ilhas, é a grande referência. Quer dizer, diga-me o nome de um grande poeta de Freial, hoje. Vem o Mário Freire, vem também o Heitor, Ângelo Almeida, António Vulcão, mas não há muito mais. Eu sou da Graciosa.
Não, é de facto a referência, mas não é referência só para nós, é mesmo, ele está a ser estudado em Berkeley. É dado, ele e outros poetas, quer dizer. Também isto não é nada especial, o Bessa de Queiroz é mais estudado no Brasil do que em Portugal, enfim, essas coisas são o que são. Oh, Vítor, eu conheci o Mário quando entrei para o Liceu em outubro de 63. Pertencia à mesma turma do Fernando Menezes e outros ilustres. E nessa altura, 63 e anos seguintes, como os da minha idade se devem lembrar, no Liceu papagueava-se o que os professores diziam e o que o livro único nos obrigava a saber. E uma das recordações que tenho do Mário, eu conheci o Mário só quando entrei para o Liceu, porque eu fiz a primária nas Lajes do Pico, onde o meu pai foi cabo da Guarda Fiscal. E uma das coisas que me impressionou no Mário quando o conheci é que ele é mais velho que eu 1 ano. O Mário já tinha opinião própria, que é uma coisa que é difícil de encontrar. Eu fazendo a retrospectiva aos meus colegas, até mesmo até o 5º ano, é difícil de encontrar alguém que tenha opinião própria e que a sustente relativamente aos professores. Eu não quero citar aqui nomes dos professores da época, mas lembro-me de episódios do Mário a confrontar professores com leituras que ele já tinha feito nessa altura e que nos deixavam, a mim e creio que a muitos outros com quem tenho falado ao longo dos anos, efetivamente deslumbrados por ter alguém que tinha confiança e segurança naquilo que dizia. E quando na Casa dos Açores se fez a sessão evocativa do Mário Fraião, foi-nos dado apenas um minutito ou 2 minutitos a cada um. Eu tenho o privilégio de ter dito, em muito menos tempo do que disse aqui, que uma das boas recordações que tenho dele é efetivamente ele, tão jovem, já ter vontade própria, opinião própria. Perdão. Ainda, respeito a poesia, eu lembro da primeira poesia que ele fez e que foi dedicado, falámos há bocadinho nisto, não é? Há uma rapariga, tinha 12 anos, acho eu, que era filha de um casal da Madeira. Estiveram aí na alfândega da Ordem, como é que se chamavam? O Sr. Sidónio e Gino Fernandes. Eles tinham uma série de Tinha filhos. 2 filhas. Era a Lígia e essa gente aqui entrou muito bem na sociedade, toda a gente gostava daquela gente. Tá? E os filhos, então, tinham não é? E por acaso, aqui há anos, depois de eles saírem, eles foram para o Funchal, nunca mais os vi, fui a Lisboa uma vez, e encontrei-os na Baixa. De repente vi-os, e abri os braços, vi a senhora e disse, e a senhora imediatamente fugiu-me, que eles não sabem. Era uma época, havia assaltos em Lisboa, havia assaltos, eu abri os braços e a senhora... Assustou a senhora. Ela pensava que ia ser assaltada por É engraçado, agora tenho outra recordação. Houve uma vez que fomos, recebi aí um americano, olha, até, não foi consigo outro dia que começámos a falar, foi daquele John Michael King, um americano que apareceu ali e tal, eu tinha conhecido na terceira, depois foi a minha casa, e em casa tivemos assim, pequenas coisas, a minha mulher arranjou, tínhamos aquelas coisas de São Jorge, como é que é? Espécies, acompanhado com vinho da Madeira, mandado por esse casal. O senhor foi do Sidónio Fernandes. É engraçado. E esse tipo, John Michael, falávamos sempre, bem, tive mais 2 ou 3 encontros, mesmo na América, eu falava sempre nesse encontro. Agora lembrei-me esta... Mas a senhora fugiu porquê? Estava com medo de si? Eu devia ter músculo e tudo. Ela pensava que era uma assaltante. Naquela altura tinha havido uma série de assaltos. Mas eu sempre vesti muito bem, não estava vestido de...
Não sei. Ela assustou-se com qualquer coisa. Qualquer coisa. Uhum. Temos ali o nosso Rui, que está a filmar isto tudo. Renato, eu disse há pouco, aquele dia, quando foi lançado o livro, o Mar, eras Presidente da Câmara, e ele dirigiu-se a ti 3 vezes a dizer: Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 3 vezes. É verdade. É engraçado. Muito bem, mais alguma pergunta? Se não, ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa presença.